Olha, considerando que a gente está falando de empréstimo, considerando que o presidente Lula coloca, olha, você que está numa situação difícil, você que já está com uma dívida cara, ou a aposta do governo de isso dar um alívio na sensação, né, de raridade do dinheiro, que eu acho que é essa uma sensação meio geral, eu gostaria de entender o seguinte, olha, a gente sabe que é uma sensação que às vezes ela pode ser meio efêmera, porque a gente está falando de um empréstimo, né, e depende muito do destino, né, da utilização desse empréstimo, o que a pessoa vai fazer com aquilo. Mas eu gostaria de entender de uma maneira macro, né, sem descer no caso de cada um, mas de uma maneira macro, o seguinte, como é que é? Pode ser uma injeção e o que acontece depois? Como é que é a ressaca disso? Verdade, é uma boa pergunta, Débora. Ela é uma injeção, sim, ela é um impulso fiscal. Do ponto de vista macro, não é muito bem-vindo nesse momento. Visto isoladamente, a gente pode entender como muito saudável aumentar a concorrência bancária, que foi isso que eu comentei aqui na resposta anterior, mas na essência, isso é mais um impulso fiscal que vai ser dado na economia. A gente tem que perguntar se esse impulso fiscal ele é bem-vindo nesse momento, que a inflação está muito alta, e é uma inflação justamente causada por uma demanda agregada muito forte, que foi causada por muitos estímulos na economia, né? Foram estímulos que vieram desde da PEC da transição, passou por pagamentos precatórios, e agora a gente está vendo uma nova onda de estímulos que a gente entende que foi causada por uma baixa popularidade do presidente. Aí se soma o Vale Gás, a liberação agora do FGTS, também medida recente, e também isso que a gente está falando aqui do crédito consignado privado, e pode ser ainda que a gente tenha a tal da reforma da renda, que vai liberar ali para aqueles que ganham até R$ 5.000 por mês, uma isenção que isso também se converte em impulso fiscal, né? O que a gente está tentando fazer principalmente a política monetária, né, o Banco Central, é diminuir um pouco a velocidade de crescimento da economia para a gente poder consertar o nosso problema maior hoje, que é a inflação, pelo menos que ela a gente não está nem mais falando em meta, a gente está falando pelo menos dentro das bandas, né? Hoje a inflação, vocês divulgaram agora mais recentemente, já ultrapassa os 5% nos últimos 12 meses. Vai subir mais. Então o que a gente está entendendo é, poxa, crescimento para país é bom? Isso aumenta a renda, a população consome mais, isso é bom, tem que ser comemorado. Mas a gente chega num momento que o crescimento ele vai vir agora acompanhado de mais inflação. Então, não adianta a gente ter uma renda maior se a gente leva para casa mais inflação. Então, esse impulso fiscal que o banco, vamos lá, o Banco Central ele está tentando subir o juro justamente para arrefecer a economia. Então, quando o governo vem e tenta justamente reduzir os juros na ponta, ele está fazendo o papel contrário que o Banco Central está fazendo e prejudicando esse trabalho tão precioso. E aí a gente tem que subir mais juros de taxa Selic, e quando sobe mais juros, o que acontece? A gente tem uma dívida maior, o encargo da dívida fica maior.